Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova, é um prazer voltar a falar com vocês e com a presença da minha esposa Mariane. Criador vos abençoe. Quem é a grande meretriz? Quantas especulações pela internet afora, pouco se fala em termos bíblicos, históricos e arqueológicos, científicos também, mas é Roma, é Jerusalém. Fique conosco, nós vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para que outras pessoas possam também encontrar as informações. Se você não viu os nossos vídeos, nós temos tentado retirar toda a simulação dentro do contexto histórico, escriturístico também, o simulacro, né? A gente tem falado sobre isso aqui no canal. E também as pessoas que fazem sensacionalismo, né, trazem essa profecia para dias passados, dias atuais, futuros, né, o que a Escritura realmente diz. Fique conosco, sem mais delongas, vamos ao assunto. A história fala o que sobre Jerusalém, Mariane? Jerusalém é uma cidade na Ásia Ocidental, em um planalto nas montanhas da Judéia, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. É uma das cidades mais antigas do mundo, é considerada sagrada para as três principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Tanto Israel quanto a autoridade palestina reivindicam Jerusalém como sua capital, já que Israel mantém suas instituições governamentais primárias lá e o Estado da Palestina, em última análise, prevê-a como sua sede de poder. No entanto, nenhuma das reivindicações é amplamente conhecida internacionalmente. Então é uma cidade cobiçada, vamos dizer assim. É um terreno cobiçado, todos querem ter a posse dele, ou melhor, as religiões, os tradicionalismos religiosos querem ter a posse dessa cidade. Por quê? O que aconteceu ao longo da história, Mariana? Ao longo de sua história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, capturada e recapturada 44 vezes e atacada 52 vezes. A parte de Jerusalém, chamada Cidade de Davi, mostra os primeiros sinais de colonização no 4º milênio antes da Era Comum, na forma de acampamentos de pastores nômades. No período cananeu, século XIV a.C., Jerusalém foi nomeada como Uruzalim nas tabuinhas egípcias antigas, provavelmente significando cidade de Shalem, em homenagem a uma divindade cananeia. Durante o período israelita, a significativa atividade de construção em Jerusalém começou no século IX antes da Era Comum, Idade do Ferro, II, e no século VIII a cidade tornou-se o centro religioso e administrativo do Reino de Judá. Em 1538, as muralhas da cidade foram reconstruídas pela última vez ao redor de Jerusalém, sob o comando de Solimã o Magnífico. Hoje, essas paredes definem a Cidade Velha, que tem sido tradicionalmente dividida em 4 quartos, conhecida desde o início do século XIX como Quarteirão Armênio, Cristão, Judeu e Muçulmano. A Cidade Velha se tornou um patrimônio mundial em 1981 e está na lista do patrimônio mundial em perigo. Opa, então é um patrimônio mundial, né? Ela faz parte de um contexto de, como que eu posso dizer? Ela é de propriedade de outras nações também. Patrimônio mundial, onde tramitam ali dentro, ou transitam dentro das suas ruas, o judaísmo, os muçulmanos e os cristãos, né? O judeu, o muçulmano e o cristão, dividindo o espaço no mesmo lugar, apesar de ser um patrimônio mundial. Jerusalém tinha uma população de cerca de 850 mil residentes, compreendendo aproximadamente 200 mil judeus israelenses seculares, 350 mil judeus Haredi e 300 mil palestinos. Em 2016, a população era de 882.700, dos quais judeus eram 536.600, 60,8%, muçulmanos 319.800, 33,2%, cristãos 15.800, 1,8%, e 10.300 não classificados, equivalente a 1,2%. Então, nós temos ali um aglomerado de
tradicionalismo religioso, o maior aglomerado ali hoje realmente são de judeus, certo? O maior aglomerado ali hoje são de judeus, né? Aí depois muçulmanos e cristãos são os menores. De acordo com a Bíblia, o rei Davi conquistou a cidade dos Jebuseus e estabeleceu como a capital do Reino Unido de Israel, e seu filho, o rei Salomão, encomendou a construção do primeiro templo. Estudiosos modernos argumentam que os judeus se ramificaram dos povos e da cultura cananeia através do desenvolvimento de uma religião monólatra, a mais tarde monoteísta, centrada em El. Esses eventos fundamentais, abrangendo o amanhecer do primeiro milênio antes da Era Comum, assumiu uma importância simbólica central para o povo judeu. O apelido de cidade sagrada foi provavelmente anexada a Jerusalém nos tempos pós-exílicos. A santidade de Jerusalém no cristianismo, conservada na Septuaginta, que os cristãos adotaram como sua própria autoridade, foi reforçada pelo relato no Novo Testamento sobre a crucificação de Jesus ali. No islamismo sunita, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada depois de Meca e Medina. Na tradição islâmica, em 610 d.C., tornou-se a primeira Qibla, o ponto focal para a oração muçulmana, Salat. E Maomé fez sua jornada noturna 10 anos depois, subindo ao céu, onde fala com Deus, de acordo com o Alcorão. Como resultado, apesar de ter uma área de apenas 0,9 km², a Cidade Velha é o lar de muitos locais de importância religiosa seminal, entre eles o Monte do Templo com seu muro ocidental, a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro. Fora da Cidade Velha fica a Tumba do Jardim. Não se assuste, mas é a realidade. Jerusalém é palco de paganismo, né? Sempre foi palco de paganismo. Nós vamos mostrar para você aqui na sequência do vídeo que dentro da escritura inclusive, mas antes de mostrar eu quero mostrar para você a geografia dela. Dentro do contexto histórico você vê que vários tradicionalismos estão presentes ali, vários tipos de adoração. Você não vê o termo criador colocado aqui, mas entidades, ou melhor, divindades tradicionalistas, né? E principalmente vindo ali dos cananeus. A cidade das 7 colinas. Era costume comum nos séculos antes de Cristo que as pessoas no mundo romano se referissem à própria cidade de Roma como a cidade das 7 colinas. As referências são numerosas e consistentes, e de fato, quando Rômulo e Remo queriam construir uma cidade na área do rio Tibur, a pouca distância da costa para proporcionar maior proteção à cidade contra os piratas do mar ou contra a guerra naval de poderes hostis, ela foi divinamente selecionada, de acordo com o jargão romano, que a cidade tinha que estar em 7 colinas. O número 7 era um símbolo universal que significava a perfeição, e os antigos fundadores de Roma queriam que as pessoas soubessem que essa cidade em particular estava destinada a ter uma influência mundial e fama, e que não era uma cidade comum que estava sendo construída no 8º século antes de Cristo. Então já antes de Cristo, essa frase, a cidade das 7 colinas, já era utilizada para Roma. O fato de Roma ter sido designada como a cidade das 7 colinas foi significativo o suficiente para torná-la uma cidade sagrada e santa, que foi projetada para ter poderes e autoridade mundial. Esta é uma das razões pelas quais os povos antigos do mundo sempre respeitaram a cidade de Roma, fossem eles seus defensores e apoiadores do arco ou seus inimigos que eram alheios a seus conceitos políticos e religiosos. Mesmo quando a cidade no tempo do Império finalmente cresceu além dos limites estritos das 7 colinas e estendeu a mão para abraçar outras colinas nas proximidades e até colinas do outro lado do rio Tibur, como a colina do Vaticano, as pessoas, por motivos nostálgicos, ainda retinham o nome da cidade por sua designação original, a cidade das 7 colinas. Por mais estranho que pareça, a cidade de Jerusalém, tal como existia no tempo de Jesus Cristo, também foi considerada a cidade das 7 colinas. Esse fato foi bem reconhecido nos círculos judaicos. No Pirque do Rabino Eliezer, a 8ª narrativa Midrashic século, seção 10, o escritor mencionou sem comentário, mostrando que o entendimento foi bem conhecido e não necessitaram de defesa, que Jerusalém está situada sobre 7 colinas. Escrito no livro A Book of Legends, né? Uma coisa assim. Se alguém começa com
o Monte das Oliveiras, a leste da principal cidade de Jerusalém, mas ainda é considerado localizado nos arredores de Jerusalém. Há 3 picos para o Monte das Oliveiras. Agora vamos falar os picos. O cume do norte é chamado de Scopus, primeira colina. A cimeira do meio foi chamada Nob, segunda colina. O ponto mais alto do próprio Monte das Oliveiras e o cume meridional foram chamadas nas escrituras sagradas de Monte da Corrupção ou Monte da Ofensa, colina 3. Tem a referência em 2 Reis, capítulo 23, verso 13. No cume médio entre o Cedron e o vale do Tiropeon, havia antigamente no sul do Monte Sião, que seria o Monte 4, o original Monte Sião, e não o último Monte Sudoeste, que mais tarde foi chamado por esse nome. O Monte Ofel, que seria o 5º. O norte, a rocha em torno da qual a fortaleza Antônia foi construída, seria a 6ª colina. E finalmente havia a própria colina sudoeste, colina 7, que finalmente se tornou conhecida no tempo de Simão, o Asmoneu, como o Novo Monte Sião. Isso dá um total de 7 colinas ao todo. Então, geograficamente, nós temos Roma entre 7 colinas, e nós temos também Jerusalém, o situar das duas. Então você vê um levante profético falando que a profecia apocalíptica se refere a Roma. E você vê um outro levante antigo se referindo à profecia para Jerusalém. Mas o que a Escritura diz? Vamos ao que a Escritura diz. Nós vamos fazer a leitura de Jeremias 2. Eu coloquei aqui esses principais, mas são inúmeros textos. Você precisa de se familiarizar com a Escritura. Caso você tenha uma formação muito forte em sua mente, vinda de outros vídeos sensacionalistas a respeito desse assunto, você precisa de abrir a sua Bíblia e fazer a leitura. Jeremias 2, capítulo 2, capítulo 13, né? Ezequiel 16, nós separamos um pedaço aqui, e é interessante você comparar com Apocalipse 17 e Mateus 16, 5 em diante, tá certo? Livro de Lamentações, você precisa de estudar. Caso você não faça, as formações na sua mente ficarão a crédito daquilo que as pessoas apresentam. Mas vamos ver o que a Escritura diz em si a respeito desse assunto. Eu vou abrir aqui um programinha que eu uso da Escritura, né, para ler em várias versões a Escritura, e nesse programinha nós vamos fazer a leitura do contexto para você ver realmente o que a própria Escritura diz. A Mariane vai ler Jeremias capítulo 2, do verso 1 até o 12. Veio a minha palavra do Criador dizendo: vai e clama aos filhos, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo... Então identificou a cidade. Tá? Assim diz o Criador: lembro-me de ti, da tua afeição durante a tua mocidade, do teu amor durante teu noivado, quando caminhavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Criador, as primícias do lucro da colheita dele. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vem sobre ele, diz o Criador. Ouvi vós a palavra do Criador, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Identificou aqui? Se a gente voltar um pouquinho aqui para dentro do contexto e procurar para saber se a palavra aqui é Jerusalém mesmo, nós vamos encontrar que realmente é Yerushalayim, como alguns, ou Yerushalayim, como alguns dizem hoje, dentro da linguagem judaica e não hebraica, como nós já afirmamos aqui, temos afirmado dentro da Escritura e dentro também dos termos de caracteres linguísticos, correto? Então, é realmente esse termo utilizado aqui, tá legal? Então, voltando lá para a leitura, eu quero que você observe que o Criador está se referindo, através do profeta Jeremias, pedindo para ele dizer lá para Jerusalém, e é este o local mesmo. Então, lá atrás, historicamente, nós identificamos a cidade, geograficamente também, e agora nós estamos identificando aqui na Bíblia qual é a notícia a ser dada e para quem deve ser dada. Segue, Mariane, por favor. Assim diz o Criador: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, ainda após a vanidade e tornando-se vãos? E não disseram onde está Criador que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida
e de covas por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual nenhum homem transitava, qual não morava homem algum? E vos introduzi numa terra fértil. Opa, é o povo que tirou do Egito. Fica muito claro, né? Para comer de seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Criador, e os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores transgrediram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andar após o que é de nenhum proveito. Olha, o povo já se corrompendo. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Criador, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Portanto, passai as filhas de Quitim e vede, enviai a Quedar, e atentai diligentemente, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Porventura houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a exaltação dele por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai completamente desolados, diz o Criador. Olha só, a ideia que você precisa de entender. Vamos fazer aqui uma comparação bem clara para você compreender ao que nós estamos se referindo. No início do texto, o Criador vem dizendo que ele tinha como santo, olha o que ele tinha como santo, Israel, tá? Volta aí um pouquinho depois na leitura, você com o tempo na sua casa, que você vai identificar. Israel identificava uma pessoa que dele saíram as tribos. E depois ele chama esse povo que ele tirou do Egito de Jerusalém. Ele está dizendo para o profeta Jeremias, vai lá e dá um recado para esse povo, que era meu povo. Ele é muito claro. Não tem simulacro aqui. Pelo menos o contexto está dizendo isso. Não tem simulação, não tem como você simular. Ora, o Criador está preocupado com o povo dele ou com as outras nações? É óbvio que é com o povo dele. Sim, com certeza. Então não cabe outra nação aqui. E o próprio texto já diz. Se os copistas colocaram outro nome aqui, né, nós não chegamos nessa parte ainda. Mas até então o texto aparentemente está correto. Então o texto diz que é para dar a notícia para esse povo específico, certo? E que esse povo específico já vinha se apartando, se retirando, não queria fazer aquilo que o Criador disse para ser feito, já vinha se corrompendo. O texto é muito claro. E ele diz assim, olha, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai completamente desolados, diz o Criador. Por quê? Porque o povo está se apartando. Então o Criador tinha um povo como santo, e esse povo se corrompe. É o que nós dizemos assim, vamos ver mais abaixo aqui, a comparação que eu quero fazer com vocês é a seguinte, é como se, esse povo é comparado à esposa, né? É como se uma esposa foi retirada de um prostíbulo, e ela já era prostituta. Então você retira ela de lá. Então ela nasceu prostituta, ela se prostituiu, ela nasceu ali na prostituição. O Criador diz ao contrário aqui. Ele diz assim, eu tinha Israel como meu povo, como povo santo. Correto? E agora esse povo se corrompe. Então houve a corrupção desse povo. O Criador não tem nada a ver com outro povo. Aqui não cabe Roma. Nem Meca, nem nenhum outro lugar. Não cabe. Então quando a gente vê ali dentro um monte de nações, não tem outro povo. Eu poderia até utilizar um tradicionalismo, né? Eu poderia dizer assim, não, eu sou cristão fervoroso e tal, isso aqui é Roma. Não, ele não tem povo lá em Roma. Ele não tem ninguém lá, no texto aqui, no contexto. Eu estou falando do contexto, não estou falando agora, não estou mencionando os dias atuais. Estou falando sobre esse contexto aqui, certo? O que mais o texto diz? Mais abaixo. Vamos lá, agora do verso 23 ao 26. E o 27 também. Como podes tu dizer, não estou contaminada, nem andei após os Balaíns? Se o teu caminho no vale conhece o que fizeste, dromedária ligeira, és que anda zigue-zagueando aos seus caminhos?
Como fica envergonhado o ladrão quando o apanham, assim são envergonhados da casa de Israel eles, os seus reis, os seus príncipes, sacerdotes, seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e à pedra tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Pois é. Então o Criador, lê o texto todo, por favor. Não dá para ler tudo aqui, né? senão o vídeo fica imenso. Lê o texto todo, você vai ver que o Criador está falando, não, mas vai lá atrás desse povo aí, ó. Desses deuses de madeira, deuses de pedra. Ele tira o povo de lá do Egito, ele diz, olha, vocês vão quebrando tudo. Para quem não está familiarizado com a escritura, está assim escrito lá para trás, na Torá. Vocês vão quebrando tudo que vocês encontrarem nos montes. Tudo. Não quero que deixe vestígio de nada. Nem Altares, de poste, nem de totem, nada. E o povo agora não sei se guardou, né? Debaixo do braço, se carregou para algum canto, mas o povo vem adorando. E o povo, o Criador quer um povo separado. Não quer um povo que se dirija atrás dos balaíns, de outros deuses. Resumindo aqui, né? E Jeremias 13, vamos lá, vamos abrir aqui Jeremias 13, o verso 27. Deixa eu abrir aqui 13, verso 27, 13, já separei aqui para ficar mais fácil, verso 27. Tenho visto os teus adultérios, os teus relinchos, a hedionda depravidade da tua prostituição e as tuas abominações sobre os outeiros nos campos. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Olha, se você for ler o contexto de uma forma geral, que não dá para ler tudo aqui, você vai ver que eles trocavam os filhos. Eles trocavam as filhas por vinho, por bebida. Eles entregavam, a Moleque, o deus Moleque, né? Que prevalece até hoje, né, menino? Você olha o moleque lá. Então, eles entregavam os filhos, as orgias. Tá? O homem que tá me ouvindo aí do outro lado sabe do que eu tô falando. Sabe da propensão carnal que infelizmente a gente tem para esse lado pobre. Então você imagine só o quanto todo mundo ia na fila, né? Seguindo atrás de outros deuses. Se você for fazer a leitura do livro de Provérbios, ali no início, você vai ver uma prostituta, nos primeiros capítulos ali, ela dizendo, olha, meu marido viajou, se eu não me engano é o 5. Eu não sei se é o 5 ou 7. Meu marido viajou, você vem se deitar comigo e me ajudar a oferecer incenso, comida a outros deuses. Então sempre esteve ligado à orgia, à bagunça, certo? Ao que tudo de depravação que vocês puderem imaginar. E o Criador não quer isso, tá? A gente até precisa, eu falei para Mariana esses dias, a gente precisa de fazer um vídeo específico para homens e um vídeo específico para mulher, para que o casal se intere, para que a mulher não jogue o marido para as outras mulheres do mundo, as oferecidas, e para que os homens tenham consciência do quanto esse caminho é perigoso, né? Do quanto eles precisam de se ater à sua casa. Mas não vem ao assunto aqui, nós estamos falando sobre o rumo aqui é outro, né? Faz parte, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Também é uma prostituição, mas é um outro tipo. É uma outra situação. Tem então, ligações. imagine, o Criador tem aversão a isso aqui. Ele quer ele exclusivamente ser adorado. Nós vamos lá agora para Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 16, que inclusive eu quero que você depois você compare ele com Apocalipse 17, tá? E você vai ver que ele é praticamente idêntico, tá certo? Leia aí na sua versão, na versão que você tiver. A Mariana vai fazer a leitura do 1 ao 3. E veio a mim outra vez a palavra do Criador, dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Criador, a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Ó. Teu pai era morreu e tua mãe é Teia. Pois é. Verso 8. Depois, passando eu junto de ti, olhei para ti, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, cobri tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Criador, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei dos teus sangues, e te ungi com óleo. Ó, purificou, certo? Quantas vezes o Criador purificou Jerusalém?
Quantas vezes Jerusalém não quis nada com ele? Olha só, agora nós vamos para o 23, 26 ao 26, perdão. Não, ainda faltou aqui, eu esqueci 19. De colocar. Não, do 19 ao 22, perdão. E o 25 depois. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, o azeite, o mel com que te alimentava, também puseste diante delas em cheiro suave. Delas seria as adorações, a idolatria. Nós pulamos o texto. E assim aqui foi, diz o Criador. Além disso, tomaste os teus filhos e tuas filhas que me tinhas gerado, e os sacrificastes a elas, que seria, né, para outros deuses, para serem consumidos. Porventura é pequena a tua prostituição? E mataste os meus filhos e entregaste a elas para fazerem passar através do fogo para eles. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e pisada e poluída no teu próprio sangue. Então, você vai ver que o contexto aqui é adoração. O contexto sempre foi adoração. Por que o Criador não se importa com a adoração dos romanos, das outras denominações, dos outros povos? Porque o contexto aqui é o povo que ele escolheu. Não adianta eu querer pegar o contexto hoje e colocar para mim e dizer assim, não, o Criador está olhando para essa instituição religiosa, isso aqui é a igreja tal. Ele não olha para a instituição política e religiosa nos dias de hoje. Ele não está preocupado com isso. Então você precisa de se ater, e não às especulações que são apresentadas. A orientação aqui é outra. O que mais que diz, Mariane? A cada cabeça de caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e abriste os teus pés a todo que passava por perto. Multiplicaste tuas prostituições, também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, multiplicaste tuas prostituições para me provocaste a ira. Por isso estendi minha mão sobre ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, a quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também tu te prostituíste com os filhos da Assíria, enquanto eras insaciável, prostituindo-se com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e nem ainda com isso se fartaste. Quão fraco é teu coração, diz o Criador, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma mulher imperiosa que se prostitui, edificando tu o teu pequeno monte na cabeça de cada caminho e fazendo teu lugar alto em cada rua. Nem foste como a meretriz, pois zombaste do pagamento, te prostituía. Foste como uma esposa adúltera, que em lugar do teu marido recebeste os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás aos teus presentes a todos os teus amantes, e lhes assalarias, para que venham a ti todas as partes pelas tuas prostituições. Portanto, contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tu pagamento de prostituta, a ti não sendo dado pagamento de prostituta, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Criador. Então, definitivamente, só com esses pequenos versos aqui, você precisa de ler o contexto todo. É óbvio que se você apresentar, por exemplo, uma pessoa, esse contexto aqui é uma pessoa que entende um pouquinho da escritura, né, direcionada, porque sempre o pessoal faz assim, tá? O pessoal sempre direciona para um desfecho. Não, nós vamos localizar essa igreja aqui no templo. Não tem igreja. Não tem igreja. Não tem. Não tem outro povo. É esse o povo do Criador. Agora, o que te cabe, se você quer, é tirar do seu meio a idolatria e se parecer com aquilo que agrada ao Criador. E você não vai encontrar isso em denominação religiosa nenhuma. E todos nós nascemos na idolatria. Só um detalhe. Todos nós nascemos. A diferença é que aquele que conhece parte da essência do Pai, aquele que tem sinceridade, vai querer sair dessa idolatria. Que é diferente daqueles que se acomodam na idolatria. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes com as quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que a odiaste, ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, as que derramam sangue, e dar-te-ei sangue em furor de ciúme. Entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão teu pequeno monte.
Transtornarão os teus altos lugares e te despirão, e os teus vestidos, e tomarão as suas joias, a tua beleza, e te deixarão nu e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão com pedras, e te transpassarão com suas espadas. Queimarão tuas casas ao fogo, executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e pagamento de prostituta não darás mais. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo do teu marido e de teus filhos. Tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo dos seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, o vosso pai a morreu. A tua irmã é maior, é Samaria. No caso, a irmã maior é Samaria. Ela e suas filhas, a qual habita a tua esquerda. A tua irmã menor, que habita a tua mão direita, Sodoma e suas filhas. Ainda que não andaste nos caminhos delas, nem fizeste conforme as suas abominações, todavia, como se isso fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Criador, que Sodoma, tua irmã, não fez, nem ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram, e abominações fizeram diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria não pecou a metade dos teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas. Justificaste as tuas irmãs, e com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também que julgaste as tuas irmãs, leva sobre ti a tua própria vergonha pelos pecados que cometestes. Mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e leva sobre ti a tua própria vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. A mãe de todas as prostitutas é Jerusalém. Sem dúvidas é Jerusalém. Ah, mas tem tal texto, tem... Não interessa. O povo do Criador é o povo que ele escolheu, o povo que ele separou, o povo que ele orientou. Olha só um detalhe. Comenta aí, Mariana. Não, um outro detalhe aqui interessante é o seguinte. Não existe o Criador falar de uma coisa lá no Velho Testamento e quando chega no Novo Testamento, que tem muita gente que defende o Novo Testamento dizendo que está tudo diferente, né? Não, o que está escrito no Novo Testamento é diferente, a interpretação é diferente. Não existe isso não, gente. A Escritura é uma só. Ou você acredita do começo ao fim, ou você faz essa bagunça que está nos dias de hoje aí. Não existe Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, todos os profetas, Amós, Obadias, falar de uma coisa e chegar lá no Novo Testamento, ou até mesmo nos Evangelhos, por exemplo, que existe passagem ali em Mateus 16, Lucas 13, que também é importante vocês lerem, e Apocalipse no geral, falar de outra prostituta, uma outra Babel, uma outra Babilônia, isso não existe. O desfecho que eu quero fazer aqui é o seguinte. Roma, quando devolve a Escritura, da forma em que eles quiseram colocar, eu não tenho condições de ver tudo ainda, eu acho que nunca vou ter, mas enfim, quando Roma devolve, o que paira no enredo de todo o contexto da história? Que os judeus, aquele povo da terra prometida, das 7 colinas, o lugar santo, rejeitou o ungido. Então isso paira. Por quê? Porque agora o cristão, ele traz um novo testamento, ele traz uma nova orientação. Negativo. Negativo. É o mesmo Criador, é a mesma orientação, é a mesma ordenança. Não é porque um movimento que surge diz haver ter um novo testamento que muda todo o contexto da história. O contexto sempre foi adoração. E se o Criador é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele sabe muito bem do que lhe agrada. E se anteriormente, ele colocou um ponto na adoração, claro e objetivo, em todo o contexto de uma forma geral, ele iria retirar todos esses pontos. Ele iria dar a oportunidade para uma geração futura, ao seu bel prazer, ao crédito de seu conhecimento vão, que é igual ao meu e vago do que é sagrado, achar que eu posso adorar do meu jeito ou do jeito que eu aprendi. Não. Quer adorar o Criador é do jeito dele. Quer ser povo dele é do jeito dele. Não é dessa ou daquela instituição. Não existe menina dos olhos do Criador hoje em canto nenhum. Não. Por quê?
Porque o povo vem se corrompendo e ele vem trazendo orientação para esse povo corrupto que foi retirado da terra do Egito. Então o judeu se levanta, não, nós aguardamos o ungido, o Messias ainda, né? Nós somos os filhos da promessa. Já do outro lado cristão, não, vocês rejeitaram, o Messias já veio, vocês rejeitaram. Puro balela de ambas as partes. A grande realidade é que Jerusalém é a grande prostituta, as outras denominações e o contexto de leva de outros países, de outras nações e outras denominações que vêm atrás são suas filhas, puramente dita dentro da Escritura, adorando o Deus da sua forma, colocando o nomezinho daquele dentro do seu contexto. Títulozinho. Isso, colocando a forma de adoração do Criador é única. Ele disse em todos os inícios de todas as profecias colocadas aqui, Jeremias, Isaías, Ezequiel, ele diz, Crônicas, Lamentações, eu fiz uma aliança com vocês. Onde está a aliança dele? Nós temos falado aqui no grupo, no canal, onde está a aliança dele? Então não dormite, não descanse, examine as Escrituras para que você tenha um conhecimento a partir da sua vivência, sua com o Criador, e não com essa leva de gente que gosta do sensacionalismo, que acha que a vida só se resume nisso, alimenta-se disso, fica depressivo, ansioso, porque nada acontece. Tava falando com a Mariana esses dias aqui, cadê o arrebatamento? Cadê o camarada lá, seus seguidores? Cadê seu arrebatamento, meu querido? Tem gente programando para 2023, vai chegar 2023, eu vou estar aqui cobrando vocês que se pode até uma hora vocês vão acertar, né? Uma hora vocês vão acertar, mas pelo que nós estamos vendo, não existe em canto nenhum da Escritura profecia para essa geração voltada nesse contexto de perseguição, de prostituta e tudo mais. Tudo cumprido dentro do contexto aqui. Arrebatamento, diz que tem um arrebatamento verdadeiro, tem um arrebatamento falso, né? Tem chegada de extraterrestre na Terra, de seres alienígenas, anjos caídos, não sei das quantas, então dia de escuridão e por aí vai, é uma salada inteira. E o povo vai ficando ansioso e seguindo após esses líderes cegos. Né? Nós não estamos liderando ninguém aqui, nós estamos trazendo informação para você e sua casa, espero que você tenha gostado desse vídeo. Criador abençoe você e sua casa. Nós vamos ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo.